Olá pessoal, estamos dando continuidade ao projeto Fractal Revisa de Língua Portuguesa. Então agora nós vamos iniciar sobre locução verbal. Continuamos a estudar então sobre o verbo. O que vai ser uma locução verbal? A locução verbal ela é formada normalmente por dois verbos. Pode ter mais verbos, mas a estrutura mais utilizada é um verbo auxiliar mais um verbo principal. Por isso a gente fala que ele é formado por dois verbos. O verbo auxiliar é aquele que vai ser conjugado, ele vai concordar de quem pratica aquela ação. Se sou eu, então eu vou concordar o meu verbo com a pessoa ali, eu. Se somos nós, eu vou concordar com a palavra, com a pessoa, nós. O verbo principal, ele pode ter uma dessas três formas, que nós chamamos de formas nominais. Ele pode estar na forma do infinitivo. Quando que ele vai estar na forma infinitiva? Quando terminar em R. Quando eu uso essa forma, eu não conjugo o verbo, portanto, ele não tem expressão em relação a nenhum tempo, ele não está conjugado. Quando eu estou usando a forma no gerúndio, termina em NDO. Nessa forma, dá a ideia de continuidade, a ação continua mesmo após a minha fala. E o particípio termina em DO com algumas variações, dependendo da palavra, vai sofrer variações fonológicas, podemos mudar o D pelo T. Esse particípio ele dá uma ideia de passado, de algo que já aconteceu, e isso junto com o verbo auxiliar. Então, o verbo principal ele pode ter uma dessas formas nominais, que eu vou conseguir identificá-la pela terminação do verbo, R vai ser infinitivo, NDO gerúndio e DO com as suas demais variações, particípio e o verbo auxiliar. Agora nós vamos fazer a leitura do texto do Garfield para respondermos algumas questões. John está assobiando, agora está cantando. Vamos dar uma corridinha? Agora está contando uma piada. Para nós entendermos esse texto, nós precisamos analisar também a linguagem não verbal. Primeiro, nós temos um gato que está pensando, como nos mostra ali os balões em formato de nuvem. Esses balões nos indicam que é um pensamento da personagem. Como nós já sabemos, o Garfield é um gato muito guloso e muito preguiçoso. Ele não gosta de fazer nada. Então, a partir do momento que o John pratica suas ações, tudo bem para ele. Mas quando ele o chama para dar uma corridinha, ele pensa, está fazendo uma piada. Logo, porque ele não gosta de praticar nenhuma ação. Ele gosta apenas de ficar quietinho comendo. Portanto, para ele é uma piada essa pergunta de John. Vamos agora responder a questão número 5. A questão número 5 pede a nós que analisamos as locuções verbais pensadas ali pelo gato Garfield. John está assobiando, John está cantando e John está contando uma piada. Temos três locuções verbais. Está assobiando, está cantando, está contando. O verbo estar, conjugado aqui como está concordando com o nome John, que é a função do verbo auxiliar, concordar com o nome. O verbo principal, assobiando, cantando e contando, são os verbos principais. Eles estão no gerúndio, porque eles estão terminando em N, DO. E eles indicam, então, que durante essa fala do Garfield, aqui, o John está praticando essas ações. Ele fala e continua a praticar as ações, que é essa a ideia do gerúndio. A questão número 6 pede que nós explicamos por que esses verbos são importantes ali na narrativa. Então, esses verbos assobiar, cantar e contar, eles indicam as ações de John. Como nós já falamos, assobiar, cantar não são ações que o Garfield gosta de fazer. As ações que o Garfield gosta de fazer é comer ou dormir. Então, a partir do momento que o seu dono o chama para correr, ele fala que ele está contando uma piada. Então, esses verbos são importantes para construir ali no texto o que é engraçado para nós, o que se torna o efeito de sentido do texto.